Bom dia, Arthur. Bom dia, Luana. Maria Eduarda, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem aí com vocês, Bom né? dia. Bom dia, Douglas, Luiz Felipe, Sérgio, bom dia. Bom dia, professor. Rapaz, fiquei até com medo agora. Bom dia, professor. Parecendo um locutor de rádio. Tá violento. E tá engrossando a voz, professor. Rapaz, eu percebi aí. Cheguei a ficar com medo. Bom dia, professor. Falei, ó, rapaz, que isso? Bom dia. Olha, o outro. Não adianta, não. Um Ah, fala com eu voz de tentando. baixo, o outro fala, bom dia, professor. Eu tentando. Fala bom dia, rapaz. É. Deixa a galera entrar aí pra gente começar. Vocês estão bem, né? Graças a Deus. Eu tô bem. Ainda bem, Cleiton. Eu tento ter a voz igual a de Douglas, mas eu não consigo, não. Pô, você não vai conseguir, não. Nem eu tô conseguindo. Que a voz do bicho aí me impressionou. Parecendo Cid Moreira dando boa noite, bom dia. Eu falei, olha, o cara tá bom. Não era de ficar dormindo, não, Cleiton. É aula, rapaz. Vida boa essa sua aí, fica na cama. Assunto novo A, ainda não. a primeira aula a gente assiste na cama, Carlão. Pô, eu queria. Ai, que inveja, viu, Cleiton? Eu queria também poder ficar na cama. Eu vou te falar, tem dia que para levantar é difícil, viu? Ainda mais que hoje tá até melhor. Mas tem dia que tá fazendo tanto frio que dá vontade do cara ficar na cama mesmo. Mas é isso mesmo. Hoje a gente vai falar de exemplificar a força elétrica. Que eu expliquei para vocês força elétrica, mas a gente não. Acho que eu só passei dois exemplos. Usei um exemplo do módulo e outro que eu passei para vocês. Então hoje é para a gente exemplificar e falar. Na outra aula, sim, a gente vai falar de uma coisa nova, mas é relacionada à força elétrica ainda, que é a direção e o sentido da força elétrica. Que força é uma grandeza vetorial. Então, se é vetorial, a gente tem que definir o módulo e a unidade, que é a fórmula que eu expliquei para vocês e a gente vai mostrar hoje, os exemplos, e temos que também determinar direção e sentido para caracterizar a grandeza. Então, a gente tem que analisar a direção e sentido da força elétrica, tá? Bom, deixa eu ver aqui, o pessoal já chegou, a maioria. Passar para vocês aqui a meditação. Então, pessoal, acho que os professores já têm passado para vocês a meditação, né? Antes de iniciar a aula, a gente voltou com as meditações. E aí a nossa orientadora, junto com o pastor, fazem a meditação e enviam. Os professores têm passado para vocês no início das aulas? Hein, meu povo? Sim ou não? Começou ontem, Carlos. Começou Aí ontem, né? Lucas passou. E vocês estão conseguindo ouvir direito? Porque eu estou passando para os alunos, mas eles estão reclamando que o áudio está baixo do vídeo. Mas aí é o vídeo. Ele mandou o link, aí a gente já assistiu por conta própria. Ah, tá. Ele mandou o link para vocês, né? Certo. Bom, eu estou passando para todas as turmas no início da aula, tá? Que é rapidinho a meditação para a gente fazer no início da manhã, porque minhas aulas são as primeiras. E aí eu vou passar para vocês, mas o pessoal está reclamando que o áudio está baixo. Eu não sei se é por causa da transmissão, mas de qualquer forma, dê uma olhadinha aí. Se vocês conseguem ouvir, aumenta o volume aí.
que a gente vai fazer essa meditação, tá? Deixa eu só admitir aqui mais 2 pessoas estão chegando. E aí a gente inicia. Estão conseguindo ouvir? Bem baixo. Estão conseguindo ouvir, gente? Eu acho que você tem que colocar pra gente escutar o som do seu computador, cara. E como é que eu faço isso, você sabe? Tem uma barrinha verde aí em cima com um coisa preto, sabe isso? Aí você coloca visualizar opções e coloca pra escutar o áudio do computador. Uma barrinha verde aqui. Aqui na minha só está aparecendo você está compartilhando uma tela. Esse mesmo do lado não tem essa barrinha verde não fica preta? Tem em cima tem uma barrinha preta. Aí tem aqui Isso, aí você clica aí. selecionar, sair do áudio, configurações de áudio. Aí saída, é isso mesmo. Eu acho que é isso aí. Oi? Repete para mim, por favor, que eu não entendi. A gente só sabe se você dá play aí pra ver se foi. Dá play aí pra ver se foi. Certo. Eu acho que foi não, Carlos. Foi não, né? Mas estão conseguindo ouvir mesmo que baixinho aí? Não tô entendendo. Não estão ouvindo não, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui. Tem algum negócio aqui saindo. Pronto, vamos tentar aqui, senão... Melhorou agora? Conseguiram ouvir? Estamos ouvindo baixinho. Oi? Estão ouvindo não? Aumentei o som no computador. Dá e pra tô ouvir ouvindo. baixinho, professor. Vamos passar essa baixinha nas próximas eu vou fazer igual o Lucas, vou mandar o link. E aí vocês escutam no computador de vocês, tá?
Amém. Bom, então fizemos aí a nossa meditação. Como tá ficando baixo para todo mundo, eu acho que a melhor solução é essa mesmo, é mandar o link para vocês e aí vocês assistirem. Eu vou, a partir da próxima aula, eu vou mandar o link para vocês assistirem, que eu acho que fica melhor, tá? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Exemplos de direção e sentido. Não. Exemplos de força elétrica. Direção e sentido é depois, na próxima aula. Bom, meus queridos, nós vimos que a força elétrica ela é calculada em função do valor das cargas de cada carga, então, dos valores das cargas elétricas que estão interagindo. Vimos também que ela sofre influência do meio que ela está inserido, por isso que tem um valor de uma constante, né, constante de elétrica do vácuo, ou no ar, 9 vezes 10 a 9. E vimos também que a distância entre as cargas influencia. Então, a força de interação elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas, tá? Ela pode variar de valores e de características de acordo com esses elementos, cargas, distância e o meio que ela está inserida, tá? Eu disse para vocês que 90% das questões, 95% das questões são realizadas com as cargas no ar ou no vácuo. Então, você vai usar a constante KO, 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado, certo? Mas, se porventura ele passar a questão em outro meio, pode falar, por exemplo, que duas cargas estão na água. Você não tem que saber o valor da constante da água, ele tem que passar para você o valor de K, que é a constante da água. Então, KO ou K0 é a constante no ar ou no vácuo, que é a que a gente utiliza para efeito didático. Qualquer outro meio tem uma constante K diferente de KO e ele tem que passar no enunciado para vocês, certo? Então, vimos que a fórmula vai ser F igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Essa questão de nomenclatura depende muito de autor para autor, tá? Tem alguns livros que vocês vão encontrar força igual a KO vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo sobre R ao quadrado. O Q maiúsculo representa a carga maior, ou a carga do primeiro corpo, e o Q minúsculo representa a carga menor, ou a carga do segundo corpo, tá? A gente vai ver que isso daí é chamado de carga geradora e carga de prova. Mas nada impede que você chame de Q1 e Q2. Primeira carga e segunda carga. Então, isso muda de autor para autor. Tá certo? O que você não pode fazer, lá na frente a gente vai ver, é chamar o Q maiúsculo de carga de prova e o Q minúsculo de carga geradora. Sempre o maiúsculo vai ser a geradora, porque representa a carga maior. E a carga maior é que vai gerar o campo onde atua a força. Um assunto que a gente vai ver na sequência. Tá? Bom, ID, que é a distância entre as cargas, pode ser considerada raio, porque normalmente essa força faz com que a carga gire ao redor da outra. E se ela gira ao redor da outra, ela descreve um movimento circular e a distância do centro de uma carga ao centro da outra corresponde ao raio dessa circunferência da trajetória. Tá certo? Bom, deixa eu desligar essa câmera aqui para melhorar aí a transmissão. Está causando sinal instável aqui. Certo? Bom, então vamos lá.
Exemplos de força elétrica. Primeira questão aí que eu usei como exemplo para vocês. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Primeiro, às cargas das partículas. Verdadeiro ou falso? Acabei de falar que realmente ela é proporcional à carga das partículas. Não é isso? Então, nós temos que a força é diretamente proporcional às cargas. Quanto maior forem as cargas, maior vai ser a força, verdadeiro. Segundo, é proporcional às massas das partículas. A massa influencia, gente? Não. Não, então falso. 2 é falso. É proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Falso ou verdadeiro? Acho que é verdadeiro, não sei. Arthur acha que é verdadeiro. Alguém concorda? Alguém discorda? Vamos lá. Não é inversamente proporcional? Isso aí, Paulo. Beleza. Pois é, olha só. Ele passa justamente para confundir, tá? Então, a maioria pensa como Arthur, lê a questão e acha que realmente é proporcional ao quadrado da distância. Mas, na realidade, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Observe que na fórmula F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância e não proporcional. Portanto, a 3 é falsa. A 4, a distância entre as partículas é proporcional a distância entre as partículas? Não, acabamos de falar que é inversamente proporcional ao quadrado da distância das partículas. Então, nessa questão aqui, nesse exemplo, a gente tem apenas a afirmativa 1 sendo a afirmativa correta. Então, somente a primeira é a correta. Então, na própria fórmula, você vê F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. F é diretamente proporcional à constante, aos valores das cargas, ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Logo, letra A é a resposta correta. Ok? Bom, duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância, triplicando a distância entre as esferas. Qual vai ser a força de repulsão entre elas? Qual é a resposta correta, terceiro ano? Pensem aí e me falem. Seria 9 vezes maior? Menor, na verdade, porque é inversamente 9, proporcional. isso, 9 vezes menor. Isso aí, parabéns. 9 vezes menor. Só tomem cuidado com isso. Muitas vezes vocês calculam rapidamente e vai marcar, acho que é 9 vezes maior. 9 vezes menor, porque é inversamente proporcional, como a gente já falou aqui, destacou na primeira. Então, como é que você vai fazer? Força elétrica é dada pela expressão F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Se você aumenta a distância para 3D, que ele está falando, triplicar a distância. A força elétrica passa a ser de quanto? A nova força elétrica F' vai passar a ser KO vezes Q1 vezes Q2 sobre 3D ao quadrado. Só que você triplicou a distância elevada ao quadrado. 3D ao quadrado fica 9D ao quadrado. Né? Você vai elevar o 3 ao quadrado e o D ao quadrado. Então, 9D ao quadrado. F' é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre 9D ao quadrado. Porém, você sabe que essa parte aqui, ó, KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, isso aqui vale F. Então, se isso aqui é igual a F, eu posso dizer que a nova força é F dividido por 9. Então, fica, como a Ana falou aí, 9 vezes menor. Portanto, a resposta correta é a letra C,
9 vezes menor é o valor da força quando você triplica a distância. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma Beleza. dúvida? Ô, Carlos, eu tô com uma Sim, dúvida na fórmula aí. pode falar. Esse Q1 e esse Q2, eles são o que mesmo? Ó, Q1 é o valor da carga e Q2 é o valor da outra carga, porque você está determinando a força de interação entre duas cargas elétricas. Uma carga, a primeira carga ele chama de Q1, a segunda de Q2, tá? Aí você pode ficar na dúvida, como alguns colegas já ficaram aí, quem é Q1 ou Q2. Quando você chamar de Q1 ou Q2, não importa, porque na realidade a força ela é um produto das cargas. Então você tanto faz multiplicar Q2 vezes Q1 ou Q1 vezes Q2, que o resultado vai dar o mesmo. Então você chama uma carga de Q1, a outra carga de Q2, tá? Quando você encontra essa expressão com Q maiúsculo e Q minúsculo, aí você não pode inverter, porque o Q maiúsculo é a carga geradora, é a carga maior, e o Q minúsculo é a carga de prova, que é a carga menor. Mas eu vou falar isso para vocês depois lá na frente. Tá ok? Ah, E tá bom. dê a distância, você pode encontrar essa distância também representada por R. Tá? R ao quadrado significa raio da trajetória da carga, mas esse raio da trajetória equivale à distância também entre uma carga e outra. Bom, vamos lá. Aí nós temos o terceiro exemplo que fala o seguinte. Duas cargas pontiformes, igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulomb, estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros no vácuo. Sabendo que KO vale 9 vezes 10 a 9, Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado, a força elétrica entre essas cargas vale quanto? Então a gente vai calcular utilizando a equação de força elétrica. Tá? Qual é a equação de força elétrica? Essa fórmula que está aí, F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Está aí nesse exemplo anterior. Nós acabamos de mostrar. Então, nós vamos ver os dados. Ele deu a constante, que não precisava dar. Tá? Você tem que saber de cor. Ele deu os valores das cargas. Ele disse que as cargas estão igualmente carregadas. Então, a mesma carga de Q1 é a carga de Q2. Q1 tem 3 microcoulomb e Q2 tem 3 microcoulomb. Tá? Porém, você tem que transformar. Eu disse para vocês que na fórmula, a carga, para você achar a força em Newton, a carga tem que estar em coulomb. Certo? E ele deu em microcoulomb. Também mostrei para vocês na aula passada que microcoulomb equivale a milionésima parte de um coulomb. Então, para transformar, é só dividir por 1 milhão. Então, 3 microcoulomb vale 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se fosse milicoulomb, o M minúsculo, o nosso M normal, minúsculo, esse M aqui, mi-C, milicoulomb, a milésima parte de um coulomb. Aí falei de nano, pico coulomb também. Bom, então sabemos que as cargas são 3 vezes 10 a menos 6 coulomb e a distância de 3 centímetros. Disse também que a distância tem que estar em metros, então não pode esquecer. 3 centímetros, para transformar para metro, você vai dividir por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2. Então, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Por que eu faço assim? Porque trabalhar com potência de 10 é mais fácil sem calculadora do que a gente trabalhar com número decimal. Então, se eu botar Carlos, 0,02, fica ruim. Sim, pode falar. o caso ali, ele falou que o Q1 é igual ao Q2. A gente Isso. vai ter que substituir esse 3 vezes 10 a menos 6 duas vezes? Isso. Na carga 1 Ah, tá. e na carga 2, certo? Então, o que eu vou fazer, que eu estou fazendo aqui, ó. A fórmula é essa, KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, e a gente vai substituir os dados. F é igual, quanto vale KO? KO vale 9 vezes 10 a 9. Quanto vale Q1? 3 vezes 10 a menos 6. Quanto vale Q2? 3 vezes 10 a menos 6 também, certo? E a distância
3 vezes 10 a menos 2, só que na fórmula a distância é elevada ao quadrado. Então, eu tenho que pegar 3 vezes 10 a menos 2 metros e elevar ao quadrado, certo? Bom, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu terei que resolver essa expressão. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico número com número, conservo a base 10 e somo os expoentes. Isso no numerador aqui dessa divisão. Então, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9, 81. Conservo a base 10 e somo os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Menos 6 mais menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9 fica menos 3. Ok? Resolvi a parte do numerador. Agora vamos para o denominador. D elevado ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, elevo o número ao quadrado, conservo a base e multiplico os expoentes. 3 ao quadrado dá 9, conservo a base 10, menos 2 vezes 2 fica menos 4. Isso quer dizer que a força vai ser igual a 81 vezes 10 a menos 3 dividido por 9 vezes 10 a menos 4. E agora o que eu faço? A divisão da potência. Divido o número com o número, conservo a base e subtraio os expoentes. 81 dividido por 9 dá 9. Conservo a base 10. Menos 3 menos 4 fica menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, 10 elevado a 1 dá 10. 10 vezes 9 dá 90. Então, a força elétrica, nesse caso, é de 90 newtons. Ok? Aí você vai para as alternativas. A força é de atração ou de repulsão, gente? A força, nesse caso... Repulsão que a questão falou, né? Isso, vai ser de repulsão, porque ele disse que as Ô, cargas Carlos. são iguais. Se as cargas são iguais, só pode ser de repulsão. Resposta correta, letra C. Pode falar. Se eles dissessem que eles, ao invés de se afastar, eles se aproximam, aí eu colocaria uma das cargas negativa? Isso, exatamente. Porém, Tá se bom. ele disser isso já na questão, você não precisa jogar o sinal. Você vai calcular o módulo da força e aí você já sabe que é de repulsão E, ou de atração. Tá e se certo? fosse de atração, ela não poderia ser a mesma força, não? Só que uma positiva, outra negativa? Pode sim. Aí ele Tá. teria que falar, ó, duas cargas igualmente carregadas com carga elétrica oposta, de 3 microcoulomb. Aí significaria que uma seria 3 microcoulomb positivo, 3 vezes 10 a menos 6, e a outra menos 3 vezes 10 a menos 6. Entendeu? Então eu Entendi. posso fazer isso aqui, ó. É aquilo que eu estou cansado de dizer para vocês. É o que eu faço com vocês quando a gente está em sala de aula. Eu passo essa questão na lista de exercício, depois eu pego essa mesma questão e coloco na prova. Só que eu mudo. Eu faço justamente isso que você está falando. E aí muda a resposta. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica oposta de 3 microcoulomb, eu já mudo para a letra B a resposta. Vai ser força de atração de intensidade de 90 newtons. Entendeu? Então muda completamente. Eu mudei uma palavra no enunciado e aí eu mudo a resposta da questão. Aí eu boto na prova de vocês, quando a gente estava em sala de aula, a maioria dos alunos vai lá e marca a letra C. Por quê? Porque olha a questão, acha que é exatamente igual à da lista e nem lê para responder. Aí fala, não, já vi essa questão, é a mesma da lista e marca a letra C e acaba perdendo a questão. Certo? Então, tomem cuidado, analisem, leiam, por mais que seja parecida, leia a questão, porque pode ter um detalhe diferente. Tá? E esse detalhe muda a resposta. Bom, quarto exemplo, nós temos duas cargas elétricas pontiformes idênticas, tá? Olha, ele está falando que são cargas idênticas, então é a mesma coisa do enunciado anterior. São duas cargas iguais, de mesmo sinal, tá? Cada uma tem 1 milicoulomb, ó. Eu peguei um exemplo com cada submúltiplo para vocês
irem visualizando aí. Então, aqui é micro, ó, a diferença. É o mi grego, parece um U. Aqui é o M, o nosso M normal. É Professor, antes de continuar, rapidão. Pode falar. Antes do micro vem o quê? O pico ou o nano? Não, é o mili, tá? Mili, que é 1000, micro, que é milhão, E depois do micro, nano, então? bilhão e pico, trilhão. Tá? Ok, obrigado. Milésima parte, milionésima parte, bilionésima parte e a trilionésima parte da grandeza. Qualquer grandeza tem esses submúltiplos. Então, você pega o metro, vocês já ouviram falar em nanômetro, né? Nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, a bilionésima parte de um metro, entendeu? Milímetro, 1 milímetro, a milionésima parte de um metro, é 1 metro dividido por 1000. Então, você vai pegar 1 vezes 10 a menos 3 metros, certo? A mesma coisa para qualquer grandeza. Todas as grandezas apresentam múltiplos e submúltiplos. Quem são os múltiplos? São aqueles que aumentam o valor da grandeza. Então, por exemplo, multiplica por 1000, é quilo. Quilômetro, 1000 vezes o metro. Quilograma, 1000 vezes a grama. Quilojoule, 1000 vezes o joule. Quilocoulomb, 1000 vezes o coulomb. E temos os submúltiplos também, que são esses que a gente está falando quando a gente trabalha com grandezas pequenas. Então, qualquer grandeza tem os múltiplos e os submúltiplos. Ok? Bom, eu estou parecendo aquele presidente da República, né? Toda hora eu falo, tá ok, tá ok. Bom, vamos lá. Então, 1 vezes 1 microcoulomb cada carga, separadas por uma distância de meio metro. Observe que a distância ela já está em metros, então não precisa transformar. No vácuo, determine a força elétrica entre essas cargas. Então, nós sabemos que a força é dada por KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Nós temos KO 9 vezes 10 a 9. Observe que nessa questão ele não passou o valor da constante, mas você tem que saber de cor. Está no vácuo, 9 vezes 10 a 9. A carga, 1 é igual a 2. 1 microcoulomb. Tem que transformar em coulomb. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Sobre D ao quadrado, 0,5 elevado ao quadrado. Tá? Aí a mesma coisa. Pego, multiplico o número com o número. Então, vai ficar 9 vezes 1 dá 9, dividido por 0,5 elevado ao quadrado, que vai dar 0,25, né? Então, o que vai acontecer? 0,9 vezes 10 conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6 vai ficar 3. 9 dividido por 0,25 dá 36. Então, força 36 vezes 10 a 3. Você passa para a potência de 10, porque as alternativas estão em potência de 10. 36 vezes 10 a 4 newtons. Então, corri a vírgula para cá, acrescento 1 no expoente, vai ficar 3,6 vezes 10 a 4 newtons. Resposta correta, letra B. Ok? Tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo. Joia. Quinta. Duas partículas, quinto exemplo aí, duas partículas de carga Q são separadas no vácuo por uma distância D. Estão sob a ação de uma força F. Dobrando-se essa distância, o módulo da força F' que essas cargas exercem uma sobre a outra, passará a ser. Então, a mesma coisa daquela questão lá, que triplicou a distância, só que aqui dobrou apenas a distância, tá? Então, dobrou a distância, 2D ao quadrado, eleva 2 e o D ao quadrado fica 4D. F' vai ser igual a F sobre 4. Então, a força fica 4 vezes menor, ou, conforme está aqui na alternativa, F dividido por 4, que seria a força original dividido por 4. Pessoal, a tendência nos vestibulares agora é as questões serem dadas dessa forma aqui, tá? Então, ele pede para você calcular sem passar valores numéricos. E aí você vai calcular em cima da equação com relação às alterações que ele fizer.
Ele pode falar que a carga dobrou, que a outra carga triplicou, que uma reduziu a metade, e aí você vai substituindo aqui, como a gente fez, e acha a relação entre elas, ok? Quando você fizer isso Ô, Carlos, sim, pode falar. a única coisa que eu não consegui entender é porque você colocou o F no lugar de QO vezes Q1 mais Q vezes Q2. Eu coloquei o F no valor de QO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, porque esse é o valor de F, ó. Então, eu peguei Certo. isso aqui tudo, vale F. Se eu pego isso daqui dividido por 4, eu tenho o valor que é o F', porque você alterou aqui, reduziu 4 vezes. Então, eu peguei KO, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, tirei e botei o F, porque esse é o valor de F, ó. Então, em relação à força inicial, essa nova força vale a força inicial dividida por 4. Entendeu? Sim, entendi. Aí, Hélio, o que ele vai fazer, ó, pessoal? O que ele costuma fazer nessas questões de vestibular? Ele fala assim, por exemplo, ó, duas partículas de carga elétrica são separadas no vácuo por uma distância d, estão sob a ação de uma força de 1000 newtons. Dobrando-se essa distância, o módulo dessa força passa a ser de quanto? Então, você sabe, você vai fazer esse cálculo aqui para achar a relação, ou se você já tiver prática, você vai fazer de cabeça, porque você sabe que dobrou a distância, diminui 4 vezes, porque a distância é elevada ao quadrado. Aí você vai pegar 1000 dividido por 4, 1000 dividido por 4, 250, vai ser o valor da resposta. Então ele passa a questão assim, com apenas um dado, que é a força, e pede para você dar a resposta. E quando você olha as alternativas, tem um valor, 100 newtons, 150, 200, 250, 300 newtons. E aí você pode calcular dessa forma aqui. O aluno que está despreparado, ele olha a questão, fala, essa questão aqui não dá para calcular, não. Eu não sei calcular porque só tem um dado, ele só passou a força. Cadê o valor da carga? Cadê o valor da distância? Não sei o que, ele só disse que dobrou a distância. Então, o aluno que está despreparado, que não sabe, ele não vai conseguir resolver a questão, certo? Mas ele costuma fazer esse tipo de coisa. Então, a tendência nos vestibulares atuais é essa, é utilizar a questão, pedir para você calcular o valor sem fornecer dados. Você vai calcular em cima da equação a partir das alterações que ele está propondo. Ok? Então, nesse caso aqui, letra C. Só temos 1 minuto, nossa aula vai ser interrompida, mas acho que dá para falar dessa aqui. Duas partículas eletricamente carregadas com carga de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb estão separadas no vácuo a uma distância de meio metro. Determine o módulo da força existente da carga. Observe que aqui uma é micro e a outra mili. Então, 9 vezes 10 a 9, 1 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 3, que é o milicoulomb. A carga meio metro já está em metro elevado ao quadrado. Então, nós temos número com número, 9 vezes 1 vezes 2, 18. Conservo a base e somos expoentes. Então, vai ficar 9 menos 12, né? E fica menos 3 e 0,25, tá? Porque é elevado ao quadrado. Então, aqui, você vai ficar com 18 vezes 10 a menos 3, tá? E dividido por 0,25, que vai dar 72. Aqui foi um erro de digitação. É 18 vezes 10 a menos 3, tá? Dividido por 0,25 vai dar os 72 newtons, ok? Então, só errou aqui na digitação. Fica menos 3. 9 menos 12, menos 3. Ok? Não, professor, fica zero mesmo. Ah, desculpa, é zero mesmo. Tá, foi mal. É porque aqui é menos 6.